Fala, boa tarde, seja bem-vindo. Meio-dia em ponto, eu sou o Mauro Frisman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens no Instagram e também no Facebook, .com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. O número de WhatsApp à sua disposição para suas mensagens, 973350038. 973350038. Hoje, mais uma vez, estamos fazendo o nosso Gente que Fala por videoconferência, essa ferramenta remota para que possamos seguir as determinações da Organização Mundial da Saúde de evitar o aglomeramento, por isso não estamos, a aglomeração, né, desculpe, por isso não estamos nos estúdios da Rádio Trianon. Com a gente hoje, nessa edição do programa Gente que Fala, eu apresento a partir de agora o Dr. Sérgio Jafé, advogado especialista em direito imobiliário. Seja bem-vindo, Dr. Sérgio Jafé. Como estão as coisas? Dr. Jafé, nos ouve? Dr. Jafé não nos ouve. Enquanto isso, eu sigo aqui com a apresentação, com a gente também, Dr. Arthur Rolo, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutor Arthur, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro. Um prazer estar mais uma vez com vocês do Gente que Fala. E hoje... Seja bem-vindo, nos ouve agora. Bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar aí na sua companhia, Mauro. Você que conduz esse programa aí com maestria, com dinâmica, sempre informando os nossos aí, ouvintes e espectadores, telespectadores. Parabéns aí pela sempre dinâmica condução do programa. Muito obrigado pela gentileza, doutor Sérgio Jafé, obrigado pela gentileza também, doutor Arthur Rolo, em mais essa edição do programa Gente que Fala. Como destacou o doutor Rolo, estreando agora nesse sistema virtual. Vamos aqui ao nosso primeiro tema, pessoal. Os números da pandemia da Covid-19 seguem crescendo e assustando no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de óbitos já se aproxima dos 600 e o de infectados dos 13 mil. Mas, além do problema em si, o problema da doença, o coronavírus afetou também a política. Por causa dele, ontem, o país viveu a expectativa da possível demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e viu a quarentena em São Paulo ser prorrogada com um discurso duro do governador João Dória até o próximo dia 22 de abril. Doutor Arthur Rolo, na sua avaliação, por que o coronavírus contaminou também a política? Bom, está contaminando o mundo, né? Está contaminando todas as áreas, está contaminando o comércio, a indústria. A política é um extrato da sociedade e, inevitavelmente, também contamina a política. Está havendo aí uma exposição de determinadas pessoas para o bem e para o mal. Eu fiquei hoje surpreso com a notícia, Mauro, que 3 prefeitos renunciaram aos seus mandatos em Minas Gerais, porque se expuseram de uma forma que a população não aprovou, e aí eles ficaram sem chão e tiveram que renunciar aos seus mandatos. Tem outras pessoas que se expõem para o bem, me parece que seja o caso do ministro Mandetta, que está aí se expondo bastante e contando com a aprovação da população. Ontem ele conseguiu um feito inédito, né? Os funcionários do Ministério da Saúde foram lá bater palmas para ele, o presidente do Senado e da Câmara dos Deputados se uniram para defendê-lo, representantes ali, ministros do Supremo Tribunal Federal também, deputados federais, enfim, ele está com uma base de apoio bastante sólida, mas essa exposição acaba melindrando aí certas pessoas, especialmente aí o presidente da República, e aí surgiram esses rumores. Eu acho que nesse momento todo mundo tem que se unir para enfrentar o coronavírus, que vai produzir impactos econômicos e impactos na saúde. Então, eu acho que não é hora de ficar pensando em mudar ministro da Saúde agora, porque a gente está no meio da caminhada ainda. Doutor
Sérgio Jafé, o doutor Arthur Rolo acabou de falar a palavra união. Por que, na sua avaliação, o coronavírus também está afetando a política? É uma situação que a gente não observa mundo afora. Nesse momento, os países estão unidos contra a doença, e aqui a gente vê essa situação de briga política e desentendimento entre o presidente da República, governadores e também prefeitos. Bom, primeiramente eu queria cumprimentar a exposição, tá certo? Essa troca de ideias é muito saudável. Eu entendo o seguinte, que infelizmente nós estamos ainda vivendo o terceiro turno da eleição. Infelizmente o que se vê é que a política se sobrepõe a tudo atualmente no Brasil. O Brasil, nós vivemos um país de discussões políticas, de discussões ideológicas. E o que ocorre? Aqui existe um impasse. Eu não sei, veja, eu não conseguiria avaliar quem está certo ou não. Se é para se manter as pessoas totalmente em casa, ou se existe aquela liberação vertical, aquele isolamento vertical. Porque uma coisa que é certa, na minha opinião, uma coisa é certa, que eu acho que isso deve incomodar muito o presidente, é o fato de que o país não pode ficar parado. Porque o país parado, tem gente que fala, não, mas a empresa está produzindo, mas não está vendendo. Porque o que acontece? O comércio, os distribuidores estão fechados. Então, o que ocorre? O medo de um colapso financeiro que está prestes a surgir, está evidente, nós vamos pipocar aí com discussões judiciais, isso aí não tem dúvida alguma, espero eu que esteja enganado, é a preocupação do presidente. Então, o que acontece? Entende-se de um lado que deveria se abrir gradualmente, mas não deixar tudo fechado, principalmente aquele que tem um comércio solitário, aquele que tem um pequeno comércio, um pequeno negócio, ou o micro negócio. E o que ocorre? Existe também aquela questão da saúde, né? Que pela ciência você tem que ficar em casa. Não tem. Agora, apesar que também nessa área há uma divergência. Existem médicos profissionais que entendem que também não precisaria ser essa quarentena dessa maneira tão forçada. Por exemplo, já existem outras alternativas, como uma quarentena alternada, que se alternaria alguns dias. Então, é tudo muito difícil da gente opinar aqui. Na verdade, a gente escuta aí, recebe pelas redes sociais posições totalmente antagônicas. Isso realmente confunde, acho que, a cabeça de todo mundo. Doutor Arthur Rolo, o senhor consegue observar um ponto de equilíbrio entre a saúde e a economia, aquela medida exata, bem no meio termo, que possa agradar aos dois lados? Que existe essa possibilidade, e aqui já foi debatido também nos dias anteriores, de abertura gradual do comércio, aqui, acolá, um ou outro, mas aí aquele que abre, ele pode ter algum problema em relação àquele que não abre. Por que ele tem vantagem e eu não? Aí pode haver uma judicialização também, porque aquele abriu teve vantagem, eu perdi a minha oportunidade de abrir e estou perdendo aqui também vendas. Então, qual é o ponto de equilíbrio na sua avaliação? Bom, Mauro, o Sérgio acabou de falar que ele está receoso de um volume muito grande de ações judiciais. Eu também estou. O presidente tem falado na primeira onda, que é a onda dos problemas de saúde, tem falado na segunda onda, que é a onda dos problemas econômicos, e eu e o Sérgio falamos da terceira onda, que é a de processos judiciais. Tem um monte de gente que não está pagando aluguel, tem um monte de gente que não está pagando pensão alimentícia, tem um monte de empresa aí que não está atendendo os seus consumidores em relação a produtos e serviços que foram pagos. Isso vai gerar um impacto muito grande. Agora, equilíbrio, eu acho que é o que todo mundo está querendo buscar, né, Mauro? O equilíbrio entre saúde e economia, porque tem que ter um equilíbrio. Só que esse vírus é um vírus complicado, é um vírus que veio aqui para o país tropical e acharam que ele não ia sobreviver. O bichinho se adaptou, falaram que não matava criança, que não matava jovem, só matava gente com comorbidade. A gente tem visto casos aí de criança morrendo aqui no Brasil, de jovem. Teve um jovem aí de São Caetano, aí de
de 36 anos, corredor de kart que faleceu em São Caetano, era um sujeito saudável, não tinha comorbidade nenhuma. Então, isso a gente está diante do incerto. E esse impacto econômico também é incerto. Eu não queria estar nem na pele do presidente, nem na pele do governador, e nem na pele dos prefeitos municipais, porque esse ponto de equilíbrio que você falou, Mauro, é dificílimo de se encontrar. Eu acho que não tem verdades absolutas e é um jogo de experiência e de erros e acertos. E isso gera uma instabilidade grande, fora que ninguém está aguentando mais ficar dentro de casa. Esse ponto de equilíbrio é tão difícil de encontrar, você já destacou agora essa renúncia de 3 prefeitos, com certeza nessa dificuldade, né, de agradar um lado ou agradar o outro, não é isso? Justamente, tem gente que não aguenta, e é complicado, porque, vamos ver, eu não preciso ir longe. Eu estou aqui na minha casa, minha família está em quarentena, os meus 2 filhos já não estão aguentando mais ficar em casa, já estão começando a ter problemas de nervosismo, já estão começando a ficar nervosos, e é natural que isso aconteça. Está todo mundo nervoso, todo mundo tem medo, todo mundo quer trabalhar, mas todo mundo tem medo. E aí a gente está falando, vamos voltar a abrir o comércio, por exemplo. A minha mulher é dona de lojas, vai colocar os funcionários na loja, se os funcionários ficam doentes, será que ela não vai tomar uma ação trabalhista? E aí se algum funcionário morrer, será que ela não vai tomar um processo de indenização? Então são muitas incertezas, Mauro e Sérgio, que a gente não tem como bater o martelo, né? Pode falar, Sérgio. Aproveitando, pegando o gancho muito bem, da exposição muito boa, veja o próprio exemplo da lojista, né, da esposa, da sua esposa, que ela tem compromissos, ela tem aluguel, ela tem funcionário, ela tem contas de luz, de água, às vezes até condomínio, e tudo. E como é que fica isso? Então, o que ocorre? Eu acho que a solução que eu entendo é que, veja, eu não sou nem médico, não sou profissional da saúde, mas a gente percebe que nem eles estão se entendendo, porque cada um tem uma opinião antagônica. Abre ou não abre parcialmente. Eu acho que poderia se estudar uma forma até de rodízio, mas para que o país não pare. Veja, no caso da loja da sua esposa, como é que ela tem os compromissos? Alguém vai aliviar para ela? Não vai. Esse é que é o problema. Então, e de outro lado, estou falando dessa pandemia e tudo mais, mas veja, o mesmo número de óbitos está sendo, na minha opinião, lógico, ninguém quer óbito de ninguém, Deus me livre, mas se for analisar o tamanho do país, por enquanto é um número inexpressivo. Lógico, esperamos que não tenha mais nenhum, ou que se mantenha nessa inexpressividade. O que não pode é matar a nação inteira. Essa é a minha preocupação. Então, eu acho que não só a minha, como a preocupação de todos nós aí que estamos aí no Brasil, de que o país também não pode ficar mergulhado, né, nesse imobilismo. Doutor Arthur, o senhor é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. As comissões da OAB estão se conversando nesse momento sobre esses temas, notadamente as comissões relacionadas aí de direito e economia, né? E de saúde? Não, todas as comissões da OAB estão aí atuantes, estão ajudando na orientação da população, né? A gente lá na Comissão de Direito do Consumidor, a gente elaborou cartilhas, porque agora uma das questões que se coloca, Mauro, por exemplo, os filhos estão em casa e pagando mensalidade escolar. Como é que fica a mensalidade escolar? Paga ou não paga a mensalidade escolar? Nessas cartilhas aí que a OAB tem feito, hoje está sendo lançada a segunda cartilha digital. Essas orientações são dadas à população para tentar diminuir os conflitos, porque os pais estão apertados financeiramente, e esse aperto financeiro eles tendem a apertar as escolas para dar desconto. Só que se as escolas derem desconto, elas não conseguem pagar as contas. Então, acaba virando aí um ciclo vicioso. Então, a gente presta esse tipo de orientação no caso das
escolas, o que a comissão diz, que é a mesma orientação da Secretaria Nacional do Consumidor, é que o curso é de 1 ano, você parcela este curso em 12 meses, e este curso ele vai ter que ser ministrado virtualmente quando possível, e quando não possível vai ter que ser reposto presencialmente, nem que para isso tenha que avançar aí por exemplo, em julho e em dezembro, que com certeza vai precisar avançar, mas chega-se a cogitar até de avançar no calendário de 2021. Então, a função da OAB é tentar dar aí uma segurança jurídica para os dois lados, para tentar diminuir essa conflituosidade e os litígios. Nesse sentido, doutor Rolo, o senhor acabou de destacar, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo lançou uma cartilha com orientações sobre as relações de consumo neste grave momento. E os textos visam sanar dúvidas que estão surgindo e que geram efeitos nas relações de consumo. Por exemplo, planos de saúde, limites de compras, cancelamentos de viagens, serviços essenciais, aumento abusivo de preços, cancelamento de eventos e tantos outros. Nesse elenco aqui de situações, onde estão as dúvidas mais prevalentes? É na área do ensino, por exemplo, que o senhor acabou de destacar? Não, você falou do aumento de preço. Eu acho que o que está afetando todo mundo e está deixando todo mundo de cabelo em pé é justamente esse aumento de preços nos supermercados. O botijão de gás, para você ter uma ideia, Mauro, estava sendo vendido aí a 150, 160 reais. Aí, até que o governo de São Paulo falou, não, no estado de São Paulo não pode vender botijão de gás acima de 70 reais. É uma limitação de preço, não é um tabelamento, pode, abaixo de 70 reais, o preço pode ser fixado. Na prática, todo mundo acaba fixando em 70. Mas botijão de gás... E ainda, esse problema aconteceu numa época de manutenção nos dutos da Petrobras para engarrafar o gás, colocar o gás no botijão. Então, isso acabou gerando um aumento de demanda, que está todo mundo em casa, uma diminuição da oferta e o preço subiu. E está todo mundo demandando, está todo mundo indo no supermercado, tem gente que está estocando alimento, é bom a gente deixar claro, não há necessidade de estocar alimento, e aí o preço sobe, porque também tem determinadas atividades aí que não estão trabalhando a pleno vapor, e aí diminui a oferta, aumenta a demanda e o preço sobe. Doutor Sérgio Jafé, lei da oferta e da procura nesse momento. Exatamente. Né? E a impondo seus efeitos. preocupação nossa, né, eu acredito, principalmente da OAB, é nessa questão também de que vai haver uma inflação, porque o que ocorre? Você começa a ter aquela especulação. Outra, se amanhã os caminhoneiros ficam impedidos de circular, o que ocorre? Você não vai ter entrega. Se você não entrega, o estabelecimento não pode vender. E aí isso começa a rarear, escassear uma ou outra, vários gêneros, vários produtos, evidentemente que o preço vai subir, a procura vai subir, o preço também vai subir. Então é muito complicada a situação atual, o momento que nós estamos vivendo, acho que é o mundo inteiro, mas aqui nós estamos num problema de um país que estava saindo de uma crise causada por governos anteriores, que levou aí a 13 milhões de desempregados, mais que isso até, e quando estava se dando um sinal tímido de recuperação, porque
você tem que se preocupar se vai ter a circulação de mercadorias de uma forma que você possa ter abastecimento, e outra, que tenha poder de compra. Porque se a pessoa não pode trabalhar, se a pessoa não tem como produzir, como é que vai oferir receita para poder consumir? Então, realmente é uma situação muito delicada. Doutor Arthur Rolo, toda a negociação é baseada em argumentos, de lado a lado. No momento de crise, os argumentos perdem força porque está todo mundo perdendo nesse momento. Na verdade, está todo mundo perdendo. Eu entendo, Sérgio, que o governo, eu sei que o governo já estava arrebentado pelos governos anteriores, mas inevitavelmente, como está acontecendo nos Estados Unidos e todos os países do mundo, tem que ter um aporte de recurso aí, como está havendo. O presidente Jair Bolsonaro hoje ia dar uma entrevista para tratar disso. Aquele aporte de R$600 já é um começo, mas vai ter que ter socorro a diversas empresas, porque o governo, a finalidade do governo é justamente essa, dar suporte para que a economia volte a girar. E a economia, esse vírus, por exemplo, já passou pela China, aí a China falou, não, vamos voltar a rodar. E o que aconteceu? Já teve que parar de rodar de novo, já está tendo que adotar medidas porque o vírus começou a voltar. Então, tem gente falando que esse vírus vai ficar perdurando aí nas nossas na nossa sociedade por 2 anos, entre idas e vindas. Então, a hora que aumentarem os casos, vai ter que dar uma paralisada e aí retoma. Então, isso vai ter um impacto econômico gigantesco. Será que não seria aí, aproveitando também o seu gancho, porque realmente suas colocações batem muito com o que eu penso, será que não seria o caso de se estudar alguma coisa assim, alternativa, uma espécie de rodízio? Como faz o rodízio de veículo? Então, mas sabe qual que é o problema? Tal atividade funcionar determinados dias da semana, para você tirar um pouco da circulação, mas mantendo a atividade econômica. Sabe o que é o problema hoje, Sérgio? Que até o Mandetta falou na entrevista que ele deu ontem. O problema é que o Brasil não conseguiu comprar os insumos necessários para os tratamentos aqui que nós teremos. Então, o número de infectados, por mais que exista aquela discussão se é gripezinha ou não é gripezinha, eu particularmente entendo que não é gripezinha, mas o grande número de infectados vai gerar 15% aí a expectativa de internações, e desses 15%, aí metade vai precisar de leitos de UTI. Então, a gente tem uma população gigantesca e a gente não tem capacidade de atender esse número de casos em virtude desse contágio de massa. Então, a gente precisa ter insumo, precisa ter respirador artificial. A Bahia estava comprando respirador artificial não chegou. A gente não tem máscara, não tem aqueles famosos EPIs. A hora que a gente tiver com a cozinha em ordem, a hora que a gente tiver com a casa em ordem, eu concordo com você. Eu acho que dá para a gente pensar em liberar parcialmente. E ontem colocaram uma ideia na entrevista, eu achei interessante, que fazer um limite lá de 50% dos leitos ocupados. Quem está com os lugares que estão com abaixo de 50% de ocupação dos leitos hospitalares, para. Eu acho que isso é um critério interessante para evitar o colapso, porque na Espanha e na Itália tiveram que decidir quem ia ter respirador, quem não ia, quem ia morrer e quem ia viver. Aí a coisa é bastante complicada. Doutor Arthur Rolo, na questão da defesa do direito do consumidor, vamos tentar aqui um exemplo prático. Mensalidade escolar. Aulas ocorrendo à distância e as escolas vazias. Claro, evidentemente, que todo mundo tendo que trabalhar, criar, acho que talvez até comprar equipamento para poder fazer uma transmissão, né? Então tem um investimento nesse sentido, o pessoal trabalhando para fazer as gravações, elaborando conteúdo para que essas aulas ocorram. Mas as escolas estão vazias. Economia de água, economia de energia elétrica, quer dizer, as escolas podem levar isso em consideração para tentar ajudar os pais numa redução, pequena que seja, mas que seja importante também para manter essa boa relação de consumo.
Então, eu acho que o caminho é esse, Mauro. Eu acho que os pais estão esperando aí um gesto. Às vezes não é nem o valor, é o que você falou, é um gesto. Eu tô, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos que vai para a escolinha. Qual é a finalidade da escolinha? Para ele interagir com as crianças e para socializar, né? Agora, a escola não deu desconto e para o pai é muito mais fácil, tira, avisa com 30 dias de antecedência, tira o filho da escola e deixa o filho em casa, porque o pai passa a ter despesa na escola e passa a ter despesa em casa, porque se ele estiver no home office, ele tem que cuidar, se ele não consegue cuidar, ele tem que pegar alguma pessoa para cuidar, e isso acaba virando um custo. Então, eu acho que os estabelecimentos, no geral, Mauro, que quiserem fidelizar os seus consumidores, tem que fazer gestos para os seus consumidores. Por exemplo, dar um pequeno abatimento, por exemplo, falar, olha, eu vou honrar a viagem. É óbvio que para fazer esses gestos, o estabelecimento ele tem que estar com as finanças em ordem também. É bom deixar claro que tem muita gente, por exemplo, vendendo voucher de viagem, voucher de alimentação, que não sabe se vai conseguir honrar porque não sabe se vai conseguir pagar os funcionários. Então, precisa tomar cuidado também para não fazer gestos que depois não vão poder ser cumpridos. Pessoal, mais um tema para a gente debater aqui, analisar no programa Gente que Fala. Os impactos do coronavírus já chegaram ao mercado de aluguéis, que vem sofrendo principalmente com o fechamento de estabelecimentos comerciais e os efeitos na renda dos trabalhadores informais e autônomos. Administradoras já notaram um aumento na busca por negociação por parte dos inquilinos para tentar conseguir descontos e até a suspensão do pagamento nos próximos meses. Doutor Sérgio Jafé, onde que este problema está pesando mais? No aluguel comercial ou no aluguel residencial? Olha, esse tema é um tema delicado e até a gente até conversou um pouquinho antes da abertura do programa. Na realidade, é o seguinte, eu acho que tudo tem que ser com equilíbrio, tá certo? Infelizmente, tem pessoas que não se pautam pelo equilíbrio. Por exemplo, eu volto a como a gente tinha conversado antes. No mês de março, se considera o seguinte, que até o dia 20 desse mês de março, a situação estava beirando a normalidade. O que ocorre? A partir, vamos dizer, entre 18 e 20, é que se determinou que as pessoas fossem ficando em casa. Esse esquema do isolamento, da quarentena. O isolamento começou dia 24, né? Pago, desculpe. O isolamento começou dia 24, aqui no estado de São Paulo. O isolamento começou dia 24, aqui no estado de São Paulo. 24. Vamos considerar, então, assim, dia 20. Então, até o dia 20, tá certo? Que acho que foi numa sexta-feira, se considerar o aluguel cheio. E aí, sim, a partir do dia 21 diante, dos 10 dias, o que ocorre? Aí sim poderia se estabelecer uma forma de desconto efetivamente para esse mês de março. Agora, para os demais meses, se houver demais meses, abril pelo menos já vai ter. Aí sim é necessária uma negociação. Mas uma negociação que seja conveniente para ambas as partes, locador e locatário. Que nenhum dos dois aqui nessa relação está tendo culpa. Ninguém concorreu com culpa. É um fato, caso fortuito, uma situação extraordinária que abala a relação contratual. O que eu estava também comentando anteriormente é que eu fiquei estarrecido com uma decisão agora proferida no Fórum Central, em que o locatário ingressou com uma ação pedindo desconto de 90%, fosse determinado um desconto especial de 90%. O juiz falou, não, eu não vou dar 90%, mas eu vou dar 70% de desconto. Mas espera um pouco, como é que você dá isso? Você concede, acabou concedendo a liminar, sem ouvir a parte contrária, que seria o locador. Veja, aqui não é o locador que deu causa ao ajuizamento da demanda. Aqui quem deu causa foi o coronavírus. Uma situação extraordinária, não prevista, totalmente fora de qualquer planejamento. Então, o que ocorre? Nesse caso, eu entendo que o juiz errou, mas flagorosamente, porque antes de dar uma liminar, o juiz devia conceder à parte locadora que fosse ouvida, a oportunidade de ser ouvida. Não, mas o locatário, nesse caso... locador para
encontrarem um meio comum. Agora não, o locatário entra com a demanda, pede uma O locatário liminar reduzida consultou para o locador ou não? 90% de desconto, ou seja, para pagar 10% apenas no aluguel, 10%. E o caso era o seguinte, era um aluguel de 30 mil reais, 31 mil reais, ele queria pagar 3 mil reais, o juiz determinou que pagasse 9.900. Ora, e tudo isso sem ouvir o locador. Quer dizer, não houve uma recusa, não houve uma oportunidade para que o locador pudesse se pronunciar. Então eu acho o seguinte, nesses tempos, eu acho que principalmente para o aluguel de março, a solução para mim é essa. Os primeiros 20 dias paga o aluguel normal, os outros 10 estuda-se o desconto. Agora, para o abril ou de maio, espero que termine isso em abril, mas é difícil, a gente não tem nem ideia, né? Que se chame para uma negociação, aí sim os juizados de conciliação, podiam ser até virtuais, podiam ser, como nós estamos fazendo aqui, tá certo? E aí sim tentar se encontrar um meio termo que satisfaça o locador e o locatário. Agora, um lado só, pender por um lado só, e na orelhada, eu sou absolutamente contrário. Doutor Rolo, o senhor tinha um questionamento? Não, eu estava perguntando se tinha ouvido, se o locador tinha sido ouvido antes pelo locatário, porque eu concordo com o Sérgio que precisa negociar, tem que ter bom senso. O que eu digo no direito do consumidor e que vale exatamente porque as mesmas normas do direito civil, nesse caso aí, do caso fortuito da força maior, aplicam-se subsidiariamente no Código do Consumidor. Eu tenho dito o seguinte, não adianta um lado querer receber 100% e o outro lado querer receber 100%, porque aí vai a questão parar no judiciário, vai ter mais despesa para todo mundo e o judiciário vai dividir a criança no meio, né? Que ele vai deixar o prejuízo no meio do caminho, que é o que normalmente acontece nesse tipo de caso. Mas eu concordo com o Sérgio que o juiz reduzir nessa monta o aluguel, e eu concordo também que esse mês o aluguel é quase que integral, precisa ser pago, a empresa arrecadou. Eu hoje recebi uma ligação de uma cliente falando o seguinte, olha, o meu marido avisou para mim que ele não vai pagar a pensão alimentícia esse mês, que ele está sem dinheiro. E aí, como é que eu faço para comer? Como é que eu faço para dar comida para o meu filho? Eu tive esse questionamento hoje e não é razoável isso, considerando que o isolamento começou no dia 24. Então, tem gente que, de má fé, usa a Covid-19 para não pagar suas contas. É óbvio que vai gerar um impacto econômico, sim, só que não desse jeito, não de uma hora para outra parar de pagar, porque todo mundo tem compromisso. E aí vira uma cadeia de prejuízos. Doutor Rolo e doutor Jafé, uma pergunta para ambos. A gente inaugura, a partir de agora, com tudo isso que está acontecendo, uma nova realidade na operação do direito, porque o direito é litigante. Então, numa situação como essa, a pessoa já logo vê a justiça para resolver o problema dela. Mas não é necessariamente o caminho à justiça, e sim a conciliação. Então, tornar a coisa, sair da litigância e ir para a conciliação. Exatamente. Eu acho que a conciliação, nesse momento, é o que deveria prevalecer. Agora que geralmente é difícil. É como foi falado agora, né, o próprio exemplo aí do marido que, de repente, eu não quero pagar nada. Como eu vou pagar nada? Em fevereiro tinha o dinheiro para pagar a pensão alimentícia. Agora, em março, que até o dia 24 se estava trabalhando, se estava faturando, agora não tem para pagar. Então, se houver esse tipo de mentalidade, efetivamente não dá para fazer qualquer tipo de negociação sem a intervenção da esfera judicial. Então, eu acho que vai ter muito trabalho na esfera judicial, só que eu entendo que decisões não podem ser como essa que eu comentei agora. Tem que se ouvir os dois lados para se chegar a um consenso, aí o juiz, então, decide por um meio termo. O que não se pode é pender a balança para um lado só. Doutor Rolo, menos litigância e mais conciliação para o judiciário não dividir a criança no meio, como o senhor destacou? Com certeza, Mauro. O que você falou, já há algum tempo que o direito vem querendo sair dessa esfera do litígio, vem incentivando aí formas de conciliação, mediação, arbitragem, o que a gente chama de formas alternativas de solução de litígio, porque o judiciário já está assoberbado. A gente estava falando lá da crise do país, né? O Sérgio estava falando da crise do
do país que mal saiu de governos aí que arrebentaram, já está passando uma crise novamente. O mesmo vai acontecer com o judiciário já não estava dando conta do número de processos. Isso vai, mesmo que sejam feitas conciliações, mediações, etc., este episódio vai criar um sem número de processos judiciais em todas as esferas, esferas de família, esferas trabalhistas, esferas cíveis, até criminais também, vai ter tributárias, enfim, vai ter. Então, o negócio é conciliar, tentar resolver para limpar, chega no meio do caminho, chama o locatário. Por exemplo, eu estava vendo aqui, eu até anotei, 2 milhões de pedidos junto aos bancos para renegociação das dívidas. Até os bancos estão dando mais prazo para pagar. Então, o que eu acho que o locador tem que perceber? Se a empresa quebrar, e vai ser uma quebradeira geral, infelizmente, vai ficar imóvel desocupado, vai ficar imóvel ocioso. Então, o que tem que fazer? Mais vale a pena, baixa o aluguel para, sei lá, metade, até o final do ano, para dar uma chance de sobrevida para a empresa. Porque se a empresa quebrar, vai ser prejudicial para todo mundo, vai mandar a gente embora, vai parar de pagar aluguel, e aí não tem jeito, não tem conserto. Então, o ideal é cada um ceder um pouquinho, ter consciência do seu papel social e cada um ceder um pouquinho para todo mundo chegar junto no final do turno. Principalmente o poder público. O poder público tem que entrar nessa roda aí também. Porque nós temos que ter uma moratória de impostos, ou desconto dos impostos, o parcelamento de impostos, porque senão ninguém aguenta. Porque se nós temos os nossos compromissos, aí eu falo em nome, vamos dizer, de locador, locatário, alimentado, alimentante, e outras relações, né, duplas, né, de dualidades, tem que haver, para haver esse equilíbrio também, o poder público vai ter que abrir mão, vai ter que ser flexível, porque só o particular ali sendo flexível, essa conta não vai fechar. Por enquanto, se eu jogar a conta no colo do particular, né? Estão falando que não vai ter ação de despejo, estão falando que não vai, por exemplo, a pessoa que pagou viagem só vai receber em 12 meses, a pessoa que pagou escola vai ter que continuar pagando a escola. Cadê a parte do governo? É o que você falou, precisa o governo também dar maior prazo para pagamento do tributo, só que aí o que eles falam? Eles estão tendo um ônus muito maior, estão tendo um sem número de despesas, e se diminuir a arrecadação, aí a conta não fecha. O problema é arrecadar com fatura, né? Pessoal, vamos para mais um tema aqui. Antes disso, eu vou ler uma mensagem da Prefeitura de São Paulo, que é o seguinte: distanciamento social não é férias. Tá legal, minha gente? Você sabe muito bem que o coronavírus é uma doença altamente contagiosa e que a melhor maneira de não espalhar o vírus por aí é distanciando-se o máximo possível das pessoas. O jeito mais fácil de superar esse desafio é ficar em casa. Mas por que se distanciar? Por um motivo muito simples. O vírus pode ficar no nosso organismo sem que os primeiros sintomas apareçam por pelo menos 5 dias. E, em alguns casos, por até 14 dias. Ou seja, não dá para saber se a gente está com um vírus ou se não está com um vírus. E para que a gente não transmita o vírus para outras pessoas, é preciso ficar em casa fazendo o tão falado distanciamento social. Fique em casa. Sair de casa só por uma necessidade real. Ir à farmácia, ao supermercado, algo assim. Nada de reunir amigos ou familiares em casa ou ficar passeando à toa pelas ruas. A coisa é séria, mas o distanciamento social teve ótimos resultados em algumas grandes cidades pelo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte. Evite contrair e transmitir o vírus. Agora é todo mundo em casa, para o bem de todo mundo. Mensagem da Prefeitura de São Paulo. Um tema para o Código Penal prevê crimes nos quais há transmissão de doenças de forma dolosa ou culposa, colocando a vida e a saúde coletiva em risco. Nesse sentido, os ministros da Justiça Sérgio Moro e da Saúde Luiz Henrique Mandetta criaram uma portaria interministerial que determina, entre outras coisas, que pacientes que descumprirem regras de quarentena ou isolamento poderão ser presos. Medida necessária na sua avaliação, doutor Arthur Rolo? Estamos dando
mais poderes para o Estado estadual, né? Embora numa situação de crise. Na verdade, a gente está falando aí de pessoas que deliberadamente deixam a quarentena e saem no convívio social contaminando outras pessoas. Então, aí é um risco à incolumidade pública. Uma pessoa deliberadamente sai por aí contagiando outras pessoas, comete crime e está expondo a perigo a sociedade toda. Então, eu acho que é possível, sim, a prisão em flagrante nesse caso. Me preocupa um pouco, Mauro, o comportamento que estão adotando algumas prefeituras, que é compreensível, e até condomínio, até entrando na área do Sérgio, até condomínios, por exemplo, condomínios estão fechando as áreas comuns, as prefeituras estão fechando as praias, estão fechando as praças. Aí eu acho um pouco mais complicado em virtude da pessoa ter que dar uma arejada na cabeça, dar uma caminhada, tomar um sol, porque também tem outro problema que a gente não enfrentou aqui, mas é o problema de depressão, de todo mundo ficar dentro de casa com depressão, né? Então eu acho um pouco mais complicado para as pessoas não infectadas esse controle do direito de ir e vir, aí o cerceamento da liberdade de ir e vir. Agora, em relação às pessoas infectadas, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu também concordo plenamente. Eu acho o seguinte, quem está infectado e realmente sai, está assumindo aí uma atitude dolosa. Eu acho que nesse caso, se for pego aí em flagrante, eu acho que tem que responder sim, porque não pode também sair infectando os demais. Agora, eu também concordo, não é possível você fechar tudo, você cercear totalmente o direito de ir e vir. Lógico, eu acho o seguinte, tem que se proibir aglomerações. Eu acho que a aglomeração realmente pode trazer e gerar contato. Embora eu não seja da área médica, não faço nem ideia de como funciona essa problemática toda e essa sistemática médica, mas a realidade é o seguinte, não pode ter aglomeração. Agora, manter a pessoa retida em casa, realmente você vai criar uma situação de estresse, até que pode levar a uma depressão e até homicídios domésticos, isso pode ocorrer. Então, o que ocorre? Eu acho que tem que haver um meio termo. Não é fácil. Nesse ponto, eu também não gostaria de estar na pele dos nossos governantes. Realmente, não é fácil. Eu acho que tem que haver uma união. Infelizmente, não está havendo essa união. Infelizmente, a política está se sobrepondo à necessidade da saúde. Ou seja, a ciência quer trabalhar, mas a política está aí a entravar, a trazer aí percalços. Mas vamos torcer, né, para que nós consigamos superar. Agora, evidentemente, manter as pessoas assim, trancafiadas, também, eu não sei até que ponto isso vamos dizer, sem fazer um trocadilho, até que ponto isso seja saudável. Doutor Sérgio Jafé, de uma maneira geral, os moradores dos condomínios estão aceitando bem as medidas de isolamento das áreas comuns ou chegam muitos questionamentos aí no seu escritório a respeito disso? Chegam muitos questionamentos. Porque o que ocorre? Por exemplo, nós temos um caso, nós tínhamos uma pessoa de idade que está morando no condomínio e que os parentes, dois parentes foram visitar, e o condomínio e chegou na portaria e foi vetada a entrada deles. Isso eu acho que é um absurdo. Não, aí é restrição do direito de propriedade. Exatamente, você está ferindo o direito de propriedade, o outro direito constitucional de ir e vir. O que é isso? Não pode, veja, haver a aglomeração. Você não vai chegar, vai dar uma festa no jardim, nas dependências do prédio, no salão de festa do prédio, evidentemente não é para dar festa mesmo, tá certo? Agora, você vai receber 2, 3 pessoas na sua casa, isso aqui não é uma aglomeração, tá certo? Ainda mais era uma pessoa de idade e que queria ver os parentes e tudo mais, foram visitá-lo. Essa pessoa não estava infectada, não havia registro que ela estava com coronavírus. Então, também eu acho que tem que ser 2 pesos e 2 medidas. Não pode ser nós chegamos aí sim a restrição da liberdade. Então, dessa maneira, eu acho que fica muito
sem nem levado medicamentos para eles. Né? O que é isso? Isso não se transformou numa prisão domiciliar? Não. Aí também não pode. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, um bom senso. Se não houver isso, nós vamos ter muitos conflitos aí, embates, inclusive, jurídicos, físicos, e que só vão trazer aí desassossego para a nossa sociedade. Pessoal, estamos conversando hoje aqui no programa Gente que Fala com o Dr. Sérgio Jafé, advogado, especialista em direito imobiliário, e também com o Dr. Arthur Rolo, que é especialista em direito do consumidor, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo. Temos um número de WhatsApp disponível para as suas perguntas, 97338 973350038. Eu não estou acostumado com esse número ainda, viu, gente? 973350038 para perguntas pelo WhatsApp aqui para os nossos participantes. Doutor Rolo, sua avaliação sobre esse aspecto dos condomínios, inclusive a própria movimentação de prestadores de serviço deve ser tranquila e sem nenhum tipo de prejuízo para os condôminos, né? Tudo diminuiu, as pessoas estão se movimentando menos, mas eu, sinceramente, eu acho que as pessoas precisam manter aí uma atividade física até para saúde mental. Então, acho que tomando os devidos cuidados, obviamente que ninguém que está deliberadamente, que está ciente, que está infectado vai circular por aí, mas eu acho que a gente já está desde o dia 24 nessa quarentena, as crianças não estão aguentando mais ficar em casa, e é melhor levar as crianças em horários alternados, combinar alguma coisa em grupo de moradores, em horários alternados, para que possam fazer uso das áreas comuns em certos horários, sem aglomeração, sem convívio social, as pessoas da mesma família descerem em um determinado horário. Eu acho que isso é saudável, uma organização desse jeito, porque ninguém está... Hoje eu vou ter que pegar meus 2 filhos e dar uma volta de carro com eles, porque ninguém está aguentando mais ficar em casa. É fato isso. Até o cachorro não vê hora de ir para a rua, né, doutor? Eu não tenho cachorro, eu tenho peixe aqui, mas o peixe já está acostumado a ficar confinado no aquário e ele não está reclamando. Pessoal, mais uma mensagem aqui agora do governo federal dentro da campanha do Ministério da Saúde de combate ao coronavírus. Circula em grupos de WhatsApp que o novo coronavírus não sobrevive a temperaturas superiores a 26 ou 27 graus. Será que isso é verdade? Existe algum jeito de esterilizar superfícies que possam matar o vírus? O infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutor Francisco Ivanildo, explica que o coronavírus, de forma geral, se multiplica de forma frequente durante o inverno, até porque as pessoas ficam mais aglomeradas. Mas ele é capaz de sobreviver em temperaturas mais altas, sim. Efetivamente, o que mata o vírus? Se aí a resposta aqui do Francisco Ivanildo, doutor Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Ele diz: se eu quero limpar uma superfície de trabalho ou algum local que foi contaminado, existem vários produtos desinfetantes que são usados nos hospitais. A gente tem disponível, que pode ser usado em casa ou em qualquer lugar, é o álcool 70%, diz o infectologista doutor Francisco Ivanildo. Ele complementa: então, com uma fricção de pano molhado com álcool, é capaz de, em torno de 1 minuto, matar o vírus, explica o médico. Para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar como a medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, acesse saude.gov.br/coronavírus, mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Seguindo com mais um tema, agora aqui no programa Gente que Fala, com os nossos entrevistados, doutor Sérgio Jafé e também o doutor Arthur Rolo, ambos advogados. A crise provocada pela pandemia já levou 2 milhões de clientes aos 5 maiores bancos do país para renegociar 200 bilhões de reais de empréstimos. O levantamento divulgado ontem pela Federação Brasileira dos Bancos não informa, porém, o valor total que já foi negociado até agora por Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
Santander. O Itaú diz ter renegociado 302 mil contratos com a prorrogação de parcelas equivalentes a 679 milhões de reais, de um total de 12 bilhões e 100 milhões de reais. Doutor Arthur Rolo, o que nós temos acompanhado aí pelas informações relacionadas aos bancos, existe um temor aí das instituições de levar calote. Então, aí é que está sendo a dificuldade de renegociação desses contratos em vigor, não é isso? Bom, eu tinha falado 2 milhões, na verdade são 6 milhões, né? Um número muito maior. Está todo mundo agora num período de risco, tem gente que está perdendo emprego, tem gente que está perdendo a renda, então o risco de inadimplência agora é altíssimo. É difícil conseguir taxas de juros mais convidativas nesse momento, mas uma recomendação que sempre vale é buscar, às vezes, a portabilidade do crédito. De repente, o consumidor vai negociar a sua dívida com um determinado banco que ele tem lá o seu empréstimo, e aquele banco é muito duro de negociação, é possível obter uma condição mais vantajosa com uma portabilidade de crédito indo em outro banco para que o banco compre a dívida, vamos dizer assim, e refinancie essa dívida. Então, a recomendação é buscar realmente um prazo maior para pagar, um prazo maior para pagar a sua dívida e umas condições melhores com menos juros. Esse é o caminho. Como se fosse uma securitização, não é? Poderia partir até para uma securitização. Então, não, tem gente que tem seguro. O problema é que, Sérgio, essas cláusulas de seguro, normalmente, elas excluem expressamente pandemia. Eu fui ver contratos, eu me surpreendi, inclusive contratos de consumo, vários, com cláusula excludente de pandemia. E é uma coisa agora que está se discutindo, se essa cláusula excludente de pandemia é uma cláusula legítima ou é uma cláusula abusiva. Isso aí, então, gera um novo campo de discussão, muito interessante, porque realmente a cláusula ela existe, ela foi contratada, né? Existe aí a preservação do pacta sunt servanda, né? Realmente é uma discussão que vai se tornar muito interessante, porque se já existia uma previsão legal, a lei pode não ser inflexível, mas pode ser flexível, mas também não pode ser tão flexível a ponto de ignorar essa disposição contratual. Vai ser uma discussão bonita aí. Acho que está inaugurada uma nova era, né, doutor? A partir de agora, os contratos vão passar a tratar essas questões de pandemia, né? Com certeza, o mundo vai mudar depois dessa pandemia, porque eu, particularmente, via essas cláusulas do contrato, Mauro, e achava que não ia acontecer a pandemia. Eu cheguei a ler vários contratos assim e nunca me importei com essa cláusula, porque eu achava que era uma coisa que era coisa de televisão, que era coisa de filme. Eu nunca tinha presenciado. Né? Agora, a calamidade pública... Não, tudo bem, calamidade pública já é um pouco mais fácil. Agora, pandemia é um negócio mundial, uma coisa difícil de acontecer. Mas, com certeza, sabe uma coisa que eu estou gostando? Eu estou gostando, por exemplo, dessas interações virtuais. Isso eu acho que veio para ajudar. Esse tal do home office aí, eu acho que ajuda. Os profissionais do direito sempre foram muito reticentes com home office, agora institucionalizou essas reuniões virtuais também. As pessoas são avessas a reuniões virtuais. Hoje já fiz 2 reuniões virtuais com pessoas em locais distantes. Às vezes você faz um deslocamento, é uma reunião pessoal, mas só o tempo que você leva para ir, o tempo que você leva para voltar, o tempo que você perde. Então, eu acho que tem coisa boa. Eu acho que está caminhando já para o final do programa, a gente tem que ver as coisas boas, né? Vai melhorar bastante a forma de interação agora vai ser mais eficiente, eu acredito. As pessoas vão valorizar mais o seu tempo, o tempo em casa, o tempo com a família. Eu acho que essa situação extraordinária, eu acho que vai incentivar muito o home office, concordo plenamente.
Eu acho que isso aí vai começar é um pontapé inicial para uma prática que já existe, né, muito mais forte nos outros países. E eu acredito que isso aí vai realmente evoluir bastante a prática do home office. Acho que tem vários aspectos, né, doutor Jafé? Muita gente que não é ligada em tecnologia e nem quer ficar ligada em tecnologia, que vai acabar entrando nisso agora. E também pessoas também que, claro, por razões de poder aquisitivo, não têm equipamentos, não pagam internet para poder trabalhar a partir de casa por questão de custo, enfim. Tudo isso vai ser modificado, acho que a partir de agora, um novo normal, né? Mas de qualquer forma já está barateado da coisa, né? Porque se você. Olha, eu mesmo estou aqui no escritório hoje falando do celular, porque como todo mundo aqui do escritório foi para trabalhar home office, aqui no escritório nosso, aqui é tudo regado a notebooks. Até o meu eu deixei em casa, porque eu tive um problema de falta de luz. Eu era para ficar em casa falando com vocês. Eu tive que vir correndo para o escritório aqui, porque acabou a luz bem no momento que próximo de começar o programa. Então, veja, eu estou falando com o celular, eu estou tendo um pouquinho de dificuldades, talvez, na audição, peço desculpas aí a vocês, peço desculpas a quem está nos assistindo, desculpas, porque eu acabei não trazendo o fone de ouvido, eu fui surpreendido aí pela Enel, né? E olha que eu paguei a conta aí. Mas eu acho que a tendência é o home office, e agora dá uma alavancada. A gente tem que se adaptar, inclusive nós temos o doutor Arthur Eduardo, sabe muito bem. Nós temos colegas que nunca, não tinham nem prática com computadores, ter computadores no escritório, e com a digitalização dos processos, foram obrigados a ter que se adaptar à nova realidade. Hoje você consegue ver o processo sem sair do seu escritório, sem sair da sua casa, e aí você pode protocolizar. Doutor Sérgio, bem objetivamente, tem uma pergunta aqui da Sônia, da Moca. Qual seria o melhor acordo para a questão dos descontos de aluguéis? Pergunta a Sônia. Bem objetivamente, para a gente partir para o encerramento, por favor. Olha, eu entendo que, eu volto a dizer, tem que haver um meio termo. Tem que se contentar as duas partes, tá certo? Sem querer uma levar vantagem sobre a outra, tá certo? É aquilo que nós estamos conversando agora. Então, é possível, sim, se chegar a entendimento. Eu entendo, volto, concordo com o doutor Arthur também, que março eu acho que não tem nem que conversar. Março tem que pagar aluguel, ainda se deu uma concessão dos últimos 10, 6 dias, mas abril sim, abril já tem que negociar. Então, peraí, vamos negociar de uma maneira. O que você pode me pagar? O que eu posso receber? Eu acho que tem que ser por aí. Aí sim, não chegando ao consenso, vai ter que ir para o judicial. Mas não que o juiz também não siga aquele exemplo que eu acabei de dar, né? Na orelhada, reduzir o aluguel para 70%, quando foi pedido 10%, sem consultar a outra parte. Eu acho que as duas partes têm que trabalhar juntas, têm que analisar o seguinte: olha, é uma situação que ninguém criou, ninguém é culpado aqui, vamos nos entender. Porque a locação nada mais é do que uma parceria. Se não houver o espírito de parceria, então realmente não dá nem para continuar com a locação. E não se pode perder de vista que se o inquilino sair do imóvel de outro lado, você vai ter realmente uma situação do imóvel ficar parado e tudo mais. Então o locador também tem que demonstrar boa vontade. Então a boa vontade tem que ser de locador e de locatário. As duas pontas têm que se confraternizar nessa situação, se abraçar e encontrar uma situação de meio termo. Se essa situação não for alcançada de meio termo, aí vai se procurar realmente a via judicial. Não tem outra forma. Gente, para as nossas despedidas, eu vou levar em consideração as suas orientações, doutor Sérgio, porque o meu contrato de aluguel termina agora dia 28 de abril. Eu estou esperando aqui o contrato da imobiliária para ver o que vai acontecer, mas certamente vamos ter que negociar. Tem que negociar, e eles têm que negociar, porque você é um bom locatário, eu, por exemplo, eu não quero perder um bom inquilino de maneira alguma. Então, veja, vamos negociar, ninguém pode ficar inerte à situação que está assolando aí o mundo. Para sua despedida, doutor Sérgio Jafé, levar em consideração o seguinte: hoje, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista. Sua mensagem final. Bom, então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os jornalistas como você, Mauro, a Zenildo, Fausto Camunha, que fazem um jornalismo sério, um jornalismo
interessantes para a sociedade. É isso que a gente está precisando, que prospere no país. Jornalista que traga um serviço de utilidade pública, esse programa representa isso. Gostaria de parabenizar também meu colega de bancada de telefone hoje pela brilhante exposição, por um raciocínio lógico, didático. Eu aprendi muita coisa hoje com ele aí. Gostaria que... É sempre um prazer estar com vocês aí, é uma honra. Gostaria de mandar um abração para a Zenilda aí, que é sempre tão ágil, tão dinâmica. E a você, Mauro, que conduz o programa maravilhosamente bem. Eu me sinto muito honrado de estar aí e ser lembrado aí pela produção do programa. Obrigado. Um abraço a todos e saúde para pelas todos palavras. nós. Doutor Arthur Rolo, Dia Mundial da Saúde, Dia do Jornalista, hoje sua mensagem final. Você está mutado, doutor Arthur Rolo, o seu microfone. Desculpe. Isso. Parabéns a todos os jornalistas e, em especial, a equipe do Gente que Fala, na sua pessoa, na pessoa da Zenilda, do Ricardo Godoy, do Fausto Camunha, e muita saúde, juntar as duas coisas, né? Jornalista com saúde, muita saúde para todos vocês, muita saúde para todos nós. Agradecer aí a oportunidade de trocar ideias com o Sérgio. O aprendizado sempre é recíproco e a satisfação é grande. Então, um abraço para todos e, se Deus quiser, continuaremos enfrentando com coragem essa quarentena que ainda teremos pela frente. Muito obrigado pela presença de vocês. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o advogado Dr. Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário, o advogado Dr. Arthur Rolo, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB São Paulo. Obrigado pela gentileza, por ter atendido o convite do programa Gente que Fala. Assim a gente encerra mais uma edição. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, na operacionalização aqui da nossa sala de videoconferência o Ricardo Godoy, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, tchau.